Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Políticas Macroeconômicas. Essa aula aqui, a nossa sexta aula, é o nosso sexto encontro. Eu quero abordar com você, a partir do momento que nós já estressamos muito sobre a questão da oferta e da demanda, vai falar muito agora, nessa aula aqui, eu vou entrar no detalhe com você sobre a questão da inflação e também a deflação. Conceitos primordiais que estão dentro aqui ligados das políticas macroeconômicas. Então, se você ligar o jornal agora, você vai ver alguém falando sobre a inflação. A inflação tal, a inflação bateu isso, a inflação chegou a tanto, a inflação isso, a inflação aquilo. Você for conversar com um empresário e perguntar, poxa, qual que é o seu maior medo para 2025, 2026, 2023, 2028? Vai dizer assim, eu estou com medo da inflação. Todo mundo está com medo da inflação, mas de fato, o que é a tal inflação? Pouca gente sabe, e menos pessoas ainda sabem como que funciona. Então, quando a gente fala de inflação e deflação, nós estamos falando de dois conceitos primordiais e muito importantes dentro de qualquer economia de qualquer país. Tá? Por quê? Porque esses conceitos estão relacionados à mudança geral nos níveis de preço dos bens e serviços dentro do país. A inflação, vamos começar aqui falando sobre ela. Quando nós falamos de inflação, novamente, eu já abordei isso em aulas anteriores, mas a inflação ela é um aumento geral e sustentado dos preços dos bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Ou seja, tudo vai inflacionar. Tudo vai inflacionar. Tanto que no Brasil, se você pegar isso, esses posts, eles são muito factíveis. Em 1993, se eu não estou enganado, não é 93 não. Em 2003, o poder de compra de R$ 13, R$ 13 equivale hoje aos R$ 100. Então, hoje você para comprar o que você comprava com R$ 13 em 2003, você precisa ter R$ 100 no bolso. Então, isso mostra o quê? O quanto que o dinheiro ele perdeu o valor. Por quê? Porque teve um aumento de preços e bens e serviços. E qual é a visão aqui? Os preços têm que ser sustentáveis. Não é que inflação é apenas só aumentar, não. Ele aumenta, mantém, aumenta, mantém, aumenta, mantém. Por isso que vai tendo de fato todo esse crescimento. E por que ele aumenta e mantém? Porque eu já vou entrar no detalhe que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque quando os preços aumentam, cada unidade da moeda compra menos bens e serviços, o que diminui o poder de compra da moeda. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar assim. Então imagina só. Então imagina que há 2 anos atrás você tinha R$ 10 e com esses R$ 10 você poderia comprar 5 pacotes de pão. Comprava 5 pacotes de pão. Ou seja, cada pão custava R$ 2, cada pacote de pão. Beleza? Show de bola. Passa-se 2 anos, hoje, com os mesmos R$ 10, você compra 2 pacotes de pão. Com 2 pacotes de pão. Ou seja, cada pacote de pão ele sai a R$ 5. Então teve um acréscimo aqui de R$ 3 por pacote de pão. Por quê? Porque a inflação aumentou. E o que causa essa inflação? Então, a gente tem coisas que vão causar inflação. Aumento da demanda. E por que o aumento da demanda ele causa inflação? Porque é o seguinte, a gente tem um grande problema, principalmente falando no nível Brasil, que é o seguinte, imagina só que você vende pão. Então você vende lá, todo dia você está vendendo 100 pães. Todo dia você vende 100 pães, aí você tem um custo de 50 centavos para fazer cada pão e vende cada pão a R$ 1. Ou seja, você está ganhando 50 centavos. Aí, de repente, as pessoas começam a procurar mais a tua padaria. As pessoas, nossa, a padaria de fulano está muito famosa, muito bom, o pão é muito bom, o pão é muito bom. E aí você passa a vender 500 pães por dia. Qual que é a lógica? Em vez de você manter o preço, ou talvez baixar para ganhar volume, não, o que acontece? Você fala assim, poxa, eu estou trabalhando mais, eu tenho que produzir mais pães, não está legal, eu vou aumentar aqui o meu preço de pão. Então, agora, a partir de agora... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF.
perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O preço do meu pão é 1,50, ou seja, eu tive uma inflação por conta da demanda. Então, o aumento da demanda por bens e serviços em uma economia, quando acontecer ele exceder a oferta, por quê? Porque eu tinha uma oferta de 100, né, eu tinha uma oferta de 100. De repente, a gente ainda não tem, eu tenho que me desdobrar para fazer mais 400. Então, eu vou cobrar mais caro. Então, isso acontece bastante. Por que eu digo que talvez é um pensamento um pouco errôneo? É porque a gente está querendo. Uma coisa que acontece é que a pessoa não percebe que é uma cascata. Então, funciona da seguinte maneira. Ó. Então, se eu aumento o preço do pão, o seu Zé compra pão toda manhã, ele comprava lá R$10 de pão, ele vai comprar R$10 de pão, mas ele vai vir menos pães. Como vai vir menos pães, ele precisa de mais pães. Ele passa a comprar R$15. O seu Zé, ele trabalha aqui de pedreiro, por exemplo. Então, o seu Zé, que antes cobrava R$1.000 a mão de obra dele, por exemplo, ele vai assim, cara, R$1.000 não está dando mais, eu vou passar a cobrar 1.500. 1.500. Aí o seu Zé, ele trabalha para assim, a dona Joana. A dona Joana, que contrata o serviço do seu Zé para construir o prédio dela aqui de serviços de mecânica, por exemplo, ela fala assim, poxa, 1.500 está muito caro, vou ter que aumentar o meu serviço. O meu serviço que custava R$500, eu vou passar a cobrar 800. E aí, a dona Joana, ela presta serviço, né, para o Marcelo. E o Marcelo, ele é dono de um posto de combustível. O posto de combustível do Marcelo, ele fala assim, cara, tá ficando muito caro, a Joana tá cobrando muito caro, eu vou aumentar. Então, um litro que era, por exemplo, R$2,50, eu vou aumentar para R$2,60. Então, 10 centavos no custo do litro. E quem que pega combustível aqui, né, quem pega combustível para andar e fazer suas entregas de pão? Você, o dono da padaria. Então, você que pagava R$2,50 vai passar a pagar 10 centavos no litro. Aí você fala assim, cara, estou gastando mais combustível para eu poder fazer as minhas entregas. Dessa forma, eu preciso aumentar aqui o pão, ele vai para 60. Aí a cascata acontece tudo de novo. O seu Zé que vai ter que comprar mais R$1, Dona Jo vai cobrar mais caro da Dona Joana, Dona Joana vai cobrar mais caro aqui e vai cobrar mais caro aqui. E aí o loop é infinito. Ele é isso aqui. Por quê? Porque é o aumento da demanda. Então, para você entender que vira um efeito de cascata. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando há um aumento de preços, eu já vou começar a aumentar meus preços, porque depois vira de fato esse loop infinito, porque a gente é uma economia cíclica. Né? Então, nós dependemos de todas as etapas de produção, não somente de um, de outro, mas nós precisamos que todos sejam beneficiados por tudo. Tá? Outra coisa que vai influenciar, de fato, a inflação é também a questão do crescimento da moeda. Né? Então, a gente tem aqui a influência monetária. O que acontece com a influência monetária? Quando há muita moeda, então, quando há muita impressão de dinheiro, há inflação. Por quê? Porque tem muito dinheiro rodando. Quando tem muito dinheiro rodando, as pessoas elas não vão querer comprar. Né? Elas vão, de fato, pegar o dinheiro vai valer bem pouco, e aí tem muito dinheiro, todo mundo pode comprar, vou subir o preço das coisas. Todo mundo pode comprar, vou subir o preço das coisas. Então, essas duas são as duas principais formas aí de acontecer a inflação. Aí nós entendemos, então, da deflação. O que vem a ser a deflação? É o contrário da inflação. Enquanto a inflação é o aumento dos preços, a deflação é a queda geral e contínua dos preços de bens e serviços. A deflação aumenta o poder de compra da moeda ao longo do tempo. Então, se eu pegasse o exemplo aqui, e aí eu estou falando que R$10 comprava 5 pacotes de pão, a deflação significaria que, por exemplo, com os mesmos R$10 eu passaria a comprar 7 pacotes de pão.
ia ficar bem mais barato o pacote de pão. Isso acontece? Dá para acontecer? Acontece. Tem várias questões que podem de fato acontecer dentro de uma economia. O que causa, por exemplo, a deflação? Nós temos a deflação quando ao invés de um aumento da demanda, há uma redução da demanda, e as pessoas param de querer comprar os itens. Como elas pararam de comprar os itens, o que o comerciante vai ter que fazer? Ele vai ter que oferecer desconto, ele vai ter que jogar os preços mais baratos. Como ele jogou os preços mais baratos, a economia gira menor, a economia vai girando menor. Então, por isso que a gente tem que manter o controle de inflação e deflação. Não pode somente baixar os preços. Baixar os preços, a economia ela não gira. A mesma coisa que faz com que haja uma deflação também é a questão da produtividade. É quando há muito item, quando se produz muito. Por isso que uma coisa que o governo faz muito para controlar a inflação e deflação, principalmente em questões que envolvem grãos. Então, o governo tem grandes silos, onde ele faz armazenamento de milho, armazenamento de soja, de arroz. E aí, quando se há, por exemplo, o preço começou a aumentar muito, o governo ele começa a vender o que ele tem de estoque nas reservas de grãos, ele começa a vender no mercado para poder baratear o preço, para poder não estourar, principalmente os itens da cesta básica, feijão, arroz, milho, essas coisas. Quando produziu muito, tem muito na produção, o preço está barateando, vai quebrar a balança comercial brasileira, o governo começa a comprar aquele milho, aquilo lá, estocar, para garantir que o preço ele fique estável. Então, o governo ele faz essas ações de compra e venda dos grãos que é produzido no Brasil, para poder controlar o preço, para não ficar um preço muito grande, a inflação estourar, mas também que a deflação não acabe fazendo com que os preços caiam e aí acaba com a economia brasileira. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a deflação no curto prazo, ela pode parecer muito positiva, porque eu estou pagando mais barato nas coisas, estou conseguindo comprar mais. Só que a longo prazo, isso pode ser prejudicial para a economia. A mesma coisa a inflação. A inflação, ela é de fato uma visão que ela leva à incerteza econômica, porque tu não sabe se o seu dinheiro vai valer alguma coisa no longo prazo. Só que se eu manter controlado esses dois indicadores, fica muito bom, fica um país muito positivo, combinado? Eu espero então que você tenha entendido inflação e deflação, como funciona cada um dos dois. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!